Gente, tem várias formas da gente se capacitar. Não existe a melhor forma, existe a sua experiência, o que você considera que para você vai ajudar de fato na sua capacitação. E existem várias capacitações, assim. Por exemplo, os profissionais que atuam com o público infanto-juvenil não necessariamente precisam fazer uma especialização de infância e adolescência. Inclusive, na minha época, quando eu me formei, não existia especialização bem direta ao público infantil e de adolescente. O que existia era especializações que traziam alguns módulos, às vezes, por exemplo, da sua própria abordagem, da TCC ou de outras abordagens, que trazia alguma coisa relacionada à infância e adolescência. Mas hoje eu acredito, já tem muito tempo, anos, né, que eu acredito que hoje já tem alguma especialização para psicoterapia infanto-juvenil e adolescente. E assim, as pessoas tinham essa ideia de que para que você atuasse com determinado público, você teria que passar por uma especialização. Da mesma forma, acontecia de pessoas acharem também que para atuar no público, não só da infância e adolescência, mas no público de adultos, no público de idoso, dependendo do nicho, também teria que ter especialização. Mas, gente, você não precisa. A gente pode sim procurar, se você quiser, né, acrescentar seu conhecimento e tudo, mas para atuar nesse público, com esse público, com qualquer outro que você tenha interesse, você não precisa da especialização. Eu fui fazer a minha especialização depois. Eu não estou falando que não é para fazer especialização se você quiser. Eu estou falando que se você quiser atuar, você não precisa fazer especialização. Claro que não, meu povo. Quer dizer que um dentista ele só vai poder te atender se ele tiver especialização? Quer dizer, a faculdade não serve para você trabalhar. Eu só vou poder trabalhar, ganhar dinheiro se eu fizer uma especialização? Claro que não, meu povo, pelo amor de Deus. Quer dizer que vamos lá, eu que me formei, paguei uma fortuna na minha faculdade, eu não vou poder trabalhar. Porque se eu só vou poder atuar se eu tiver especialização, rapaz, você tem que ser milionário, então, né? Você tem que ser rico, tem que plantar dinheiro na árvore para poder trabalhar, e assim você vai trabalhar. Óbvio que não, minha gente, pelo amor de Deus. E é aí que geram esses bloqueios. As pessoas acham que para trabalhar você precisa ter uma especialização. E não, gente, pelo amor de Deus. Eu não tinha condições de fazer especialização. Quando eu me formei, gente, eu fui uma aluna bolsista de FIES, porque eu não tinha condições de pagar a minha faculdade. Não tinha. Aí vocês acham que eu ia me formar para juntar dinheiro da onde? Plantar em árvore? Porque meus pais também não tinham condições de pagar uma especialização. E aí eu tinha que plantar dinheiro em árvore para poder fazer uma especialização, para assim eu entrar no mercado de trabalho? E a minha faculdade serviu para quê? Só para eu guardar o diploma dentro de uma gaveta? Não, gente, pelo amor de Deus, parem com isso. A gente pode fazer especialização? Pode. Quer fazer? Quer agregar conhecimento? Agregue, faça, não tem problema nenhum. Pelo contrário, vai só te beneficiar. Mas você condicionar a sua atuação com pós-graduação, eu acho isso um absurdo. Sinceramente, eu acho isso não entra na minha cabeça. Em nenhuma área para você atuar, você precisa, não, preciso especializar. Se eu atender adulto, então se uma pessoa atende adulto, ela precisa de especialização para adulto, especialização para adolescente, especialização para infância né? Então não é assim. Quer fazer, né? Faça. E eu vou repetir, eu não estou falando para ninguém, para as pessoas não fazerem. Eu estou falando que você não precisa, se você quiser atuar, você não precisa necessariamente ter a sua especialização. Você pode fazer depois, tá? Eu sou a prova viva disso. Eu fiz minha especialização em neurociência e comportamento depois que eu já tinha dinheiro para pagar, porque não tinha papai e mamãe para pagar a especialização para mim, não. E eu ainda tinha que estar pagando fiéis, entende? Então a gente tem que quebrar um pouco essa crença de ter cheio de condições. Gente, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu vim para cá, né, para Salvador. Eu lembro que durante esse período que eu estava aqui, eu estava procurando uma sala, um turno para alugar. Nunca esqueço desse fato. Eu estava procurando um turno para alugar uma sala. E aí uma psicóloga que atendeu, que era a dona da sala, né? Detalhe, eu estava sublocando, no caso, né, o turno
da sala dela, ela não tinha nada a ver com isso, porque não era uma clínica, era uma sala, simplesmente uma sala. E aí eu lembro que eu entrei em contato com essa psicóloga, aí eu liguei, perguntei, né, assim, eu vi essa sala e tal, tenho interesse, né, de alugar, gostei muito e tal, gostaria de saber, conhecer e tal. E aí ela fez quase uma entrevista de emprego. Ela perguntou de onde eu fiz minha faculdade, quais especializações eu tinha, parará, e eu fiquei pensando, gente, como assim? Eu vou sublocar a sala, não tô pedindo emprego, não. Quando eu desliguei com essa, aí ela falou assim, não, eu só aceito psicólogo alugando minha sala, é o psicólogo que tiver especialização, alguma especialização. Gente, isso para mim foi a treva. Eu não sei, eu não sabia se eu estava frustrada comigo mesmo, porque eu não tinha condições naquela época de pagar uma pós-graduação, porque pós-graduação é em média mais de 10 mil reais. Você pode fazer pesquisa aí, é tudo esse preço, 8 mil, 10 mil para cima. Às vezes tem algumas que é o valor até de um carro. E aí eu fiquei extremamente frustrada. Eu fiquei assim, como assim? Quer dizer, eu vou alugar uma sala, estou sendo rejeitada para atuar em uma sala. Eu não estou pedindo emprego porque eu não tenho especialização. Quer dizer, eu vou ter. Onde é que eu vou arranjar dinheiro? Não existe isso, gente. Por favor. Então, o que foi que eu fiz? Eu não. Essa pessoa né, é cheia de coisa, cheia de crença. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, e aí, na hora que eu conseguir, né? Porque eu também tinha conta para pagar, IPTU, condomínio, muitas coisas. Acredito que todo mundo tem conta para pagar. No dia que eu estiver equilibrada financeiramente, eu pago minha pós, né? A pós que eu quiser, e a pós que eu escolhi foi essa. Mas eu poderia ter escolhido outra. E se eu quiser, eu posso fazer outra se eu quiser. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que minha atuação, o meu conhecimento não é condicionado à pós-graduação. Não é e nunca vai ser, e eu nunca vou condicionar a isso. Por quê? Isso é uma coisa que eu sempre tive muito forte dentro de mim, sabe? Eu não vim de família pobre, tá? E também nem vim de família rica. Né? Eu sempre fui de uma família que minha mãe era professora, né? Professora de estado, meu pai era funcionário de uma empresa. Então, assim, a gente vivia dentro das possibilidades, né? Então, eu tive que buscar, né, os recursos quando eu me formei para eu conseguir caminhar com as minhas próprias pernas. E aí, gente, entra essa questão, né? Imagine se eu tivesse parado, me formado e falado assim, não, agora eu só vou atuar, só vou atender no dia que eu tiver dinheiro. E aí eu me pergunto, como? Como é que a gente tem dinheiro? A gente trabalha, na verdade, tem que trabalhar, na verdade, para ganhar dinheiro. Pelo menos é a única maneira que eu encontro para a gente pagar nossas coisas. Então, eu tenho que trabalhar. E assim eu fui, eu não tive medo, né? Eu achei até muita loucura dessa moça do telefone, né? Essa psicóloga, porque ela começou a condicionar um monte de coisa. Eu fiquei pensando, coitada, ou ela tem muito dinheiro, que na mesma hora que ela se formou, ela fez uma pós, e ela, que bom que ela tem essa possibilidade, ou então ela é totalmente fora da caixinha, ela vive em outro planeta, porque as coisas não são assim. Não é só a gente querer estar lá e as coisas acontecem. Então eu comecei, atuei e fui na marra, fui mesmo.